Fala galera, vamos fazer mais um vídeo aqui. Hoje vou estar analisando, né, as marcações que nós fizemos ontem. Inclusive vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição desse vídeo, para que você possa estar conferindo essas marcações, tá bom? E vamos lá, aqui eu não alterei nada das marcações que a gente fez no vídeo anterior. E o que é que a gente percebe, né? Primeiramente essa região aqui, essa primeira região mais próxima do preço, né? A gente acabou fazendo essa marcação, né? Acabou respeitando e segurando, travando o preço aqui em diversos e diversos momentos, como podemos perceber, tá bom? Então a gente percebe que tem um movimento bastante eficiente, tá? Uma parada que a gente precisa tomar muito cuidado, aí vai uma dica, tá bom? Quando há uma lateralização próxima de uma região dessa, tá? É uma região de trava dessa, é bastante perigoso estar operando ela. Por quê? Você pode estar se perguntando agora, por que isso? Tá. Como é que funciona o mercado, tá? Como é que funciona a movimentação de preço no geral? Ela basicamente trabalha em contração e expansão de volatilidade. Então, a partir do momento que ela está contraindo, ela vai ter um estouro em algum segundo momento. Então aqui a gente pode perceber que está tendo essa contração dessa volatilidade, tá? A gente percebe aqui que o preço ele está espremido ali, ele está, né, contraído, a volatilidade, a movimentação está contraída. E quando ela sair dessa contração, ela tende, tá? Ela tende, não é 100% das vezes, mas acontece bastante, ela tende a dar um movimento mais forte, direcional, que pode estar contra a sua operação, por exemplo, tá? Por exemplo, então aqui a gente ficaria bastante ligado nisso. Inclusive até, ó, entrou aqui na região, entrou, saiu, aí ficou nessa contração de vol, tá? E acabou fazendo esse movimento mais forte para baixo. Nem foi tão forte, mas foi bem direcional, né? Fez um pullbackzinho, segurou nessa mesma região, mas não vejo nenhum motivo para estar entrando aqui. Mas aqui, ó, aqui eu veria uma possibilidade de realmente fazer uma venda nessa região, tá? Deu aqui um pouco de calor, mas depois foi aí um movimento bem interessante. E ficou aí nesse vai e vem até aqui esse último movimento que também, olha só, também segurou bastante, um movimento mas bem interessante, tá? Tá, maravilha. Vamos pegar aqui mais alguma outra marcação que nós temos. Temos essa marcação aqui. Deixar ela, tá? Ela, vamos ver o que é que aconteceu, né? Ó, o preço ele deu uma segurada bem próximo aqui da entrada dessa região. Aqui é um ponto para a gente ficar bastante é, cauteloso, porque o preço tentou e depois foi, né? Então esse tipo de movimento aqui eu também evito. Ou uma possibilidade é tentar buscar mais acima ao invés do meio dessa região, tá? Essa é uma grande possibilidade. O que é que pode ser feito também? Pode ser feito um preço médio. Vamos imaginar que você entra com dois lotes. Uma venda aqui. Você vende um lote aqui, você vende mais um lote aqui, fazendo um preço médio. Essa é uma outra possibilidade também, tá? É uma outra possibilidade também. Deu esse calorzinho aqui, mas depois o movimento foi ali para baixo. Então, dessas marcações todas que fizemos ontem, apenas essas duas tiveram ali a movimentação do preço. E podemos até adicionar mais algumas marcações novas no preço agora, tá bom? Tirar um pouco do zoom e ver como é que se comportou um pouquinho aqui. A gente pode perceber que aqui é uma região que o preço realmente trava, tá? Então, show de bola. É uma zona interessantíssima. Vamos dar uma olhada no euro. Olha, o euro já ficou mais interessante, né? Olha só. A gente tem aqui, nós temos aqui um movimento de entrada e deu uma segurada, tá? Aqui não dava para buscar um movimento tão longo, principalmente pelo quê? Por causa do movimento baixista, tá? Baixista aqui. A gente sempre tenta buscar o movimento da tendência. E qual era essa tendênciazinha aqui? Era uma tendência baixista, principalmente após essa acumulação nessa região de topo, tá? Normalmente,
preço vai lá, ó, subindo, 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 aí faz um padrão desse de lateralização do topo e normalmente, não é 100% das vezes, obviamente, normalmente rompe essas mínimas aqui desse retângulo, posso dizer assim, faz esse movimento mais forte para baixo. Tá bom? Temos aqui essa outra região. Essa outra região aqui, cara, acredito eu. Vamos ver aqui. Posição de compra. Daria para buscar poucos pontos, tá? Não buscaria muitos pontos aqui, não. Tentaria colocar o stop abaixo dessa mínima aqui para ficar bem protegido, tá bom? E adicionar menos aqui. Acredito eu que levaria um stop, né? Aquela coisa, olha só, que eu até tava falando na análise anterior. O preço, ó, foi, segurou aqui em cima da região, tá? E depois acabou estourando para baixo. Poderia das duas uma ser uma possibilidade de remoção dessa entrada ou buscar uma entrada um pouco mais abaixo, mas mesmo assim, se fosse buscar uma entrada um pouco mais abaixo, levaria, sem sombra de dúvidas, um stop aqui, que também faz totalmente parte, tá? Sendo bem transparente, é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, é que stop faz parte e a gente precisa lidar com eles, não existe nenhuma estratégia 100% vencedora. E é isso aí. E mais uma regiãozinha aqui, o que é que aconteceu? Olha só, deu essa segurada também, tá bom? Deu essa segurada também. Qual é o intuito desse tipo de análise, tá? Desse tipo de operação? É identificar regiões ali que o preço ele tende a dar uma segurada, ele tende a ter dificuldades de ultrapassar aquela região. E isso a gente pode desde pegar alvos curtos, que numa volatilidade atual do mercado, um alvo curto, ao meu ver, está em torno ali de 50 pontos, 40 pontos no mínimo, e dependendo do movimento de tendência, dá para buscar ali um movimento mais longo, mais amplo, tá? Aí a gente precisa entender um pouco mais do movimento do preço em relação à direção que ele está querendo tomar, tá bom? Como a gente pode perceber aqui, movimento baixista, né? A gente tentaria buscar vendas para pegar um alvo mais longo a favor aqui da tendência, mas não é tão fácil, tá? Pegar esses movimentos aqui, porque muitas regiões dessas elas vão tender a segurar o preço e fazer com que o movimento se reverta, tá bom? Ver se tem mais alguma marcação aqui atrás. Não temos mais nenhuma marcação. E ficamos aqui no Euro SD, tá bom? O S30 eu acho que tinha marcado algumas coisas ontem, pronto, tinha marcado sim. Vamos lá, olha só. Aqui a gente tem uma característica de um movimento lateral. Por que isso, tá? Por que isso? O que é que caracteriza um movimento lateral? Nada mais, nada menos do que um movimento que não tem uma tendência direcional clara. Por exemplo, vamos desenhar. Um movimento direcional claro é o que? Topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, ou seja, sempre estando ali subindo ou caindo, né? Movimento descendente. Então a gente tem topos, fundos descendentes, sempre caindo. E o que caracteriza um movimento lateral? Basicamente ele trabalhando no range. Tá? Basicamente ele trabalhando no range. Mas uma das características desse movimento é o seguinte, olha só, preste atenção nisso. Presta muita atenção nisso que é muito importante. É um movimento da seguinte forma. Deixa eu colocar um pouco para frente aqui, deixar o quadro, a tela bem limpa, pronto. Olha só, o movimento lateral seria o quê? Tá? A gente tem aqui, ó, movimentos de topos e fundos aleatórios, posso dizer assim. Topos e fundos que, opa, tá aparentemente, por exemplo, vamos lá, aparentemente uma tendência de alta. Por quê? Porque o fundo está mais alto do que um fundo anterior, por exemplo. E o topo, ele pode estar maior aqui, aí do nada perde o fundo, aí já fica mais baixo o topo, aí fica nessa, aí, enfim, temos aqui uma característica de uma movimentação lateral. Isso daqui é uma das características. Não
quase nunca vai ser aquela lateralização bonita que a gente tem um topo, temos um fundo, o preço está aqui, ó, literalmente entre topo e fundo. Muitas e muitas vezes vai acontecer que ele vai estar aqui nesse topo, vai cair, vai fazer um fundo mais alto, vai fazer um topinho mais... aí vai ficar assim, vai ficar literalmente assim, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou falando isso? Olha só, vamos lá. O que é que a gente consegue identificar aqui? Opa, possibilidade de um movimento altista, né? Uma pernada para cima, uma pernada para baixo, que quase fica ali na região de fundo, mas é um fundinho um pouco mais alto, vai. Podemos considerar assim para facilitar o entendimento. Aí lá vem e já faz um topo mais baixo. E volta, já faz um fundo mais alto. Aí já faz um topo mais alto, beleza. Opa, será que vai romper aqui? Não, aí volta, já faz um fundo no mesmo nível praticamente. Aí já volta, já faz um topo mais alto que esse anterior, mas segura na extremidade desse outro topo. Aí já vai e volta. Enfim, já a gente percebe ali um movimento não direcional, né? Um movimento bagunçado, um movimento lateral, tá? E nesses movimentos laterais, a gente pode sim estar comprando aqui, buscando uma compra. Não é o tipo de operação que eu sou tão a favor, porque é bastante perigosa. Ele pode dar uma tomada de movimento mais agressiva, mas é uma possibilidade bastante plausível. Olha só, uns 40 pontos aqui. Um stop razoável, razoável, seria abaixo desse pavio aqui. E aparentemente, por quê? Por quê, tá? É que a gente consegue interpretar só pela leitura desse candle. Vamos nem entrar em detalhes de padrões de candle, tá? Vamos só entender. Olha só, o preço foi para cá, caiu, mas já voltou. Tentou cair, voltou. Tentou cair, voltou. Tentou cair, voltou. A gente percebe que tem muito pavio para baixo ali e os vendedores, eles não estão com tanta força para pelo menos deixar o corpo do candle para baixo, né? Para baixo. Então a gente pode interpretar dessa forma. Então fica bastante seguro, tá bom? Posicionar o stop abaixo desse último pavio, desse fundinho mais baixo aqui, tá bom? E a gente tem aqui a possibilidade desse trade batendo aqui, talvez ficasse pelo spread, não sei. E olha só, talvez ficasse pelo spread e não entrasse nesse candle, mas se tivesse entrado teria dado um gain, mas enfim. Se não, se tivesse pegado somente aqui, que eu já não ficaria tão interessado em tá comprando nesse preço aqui. Por quê? Porque a gente já está percebendo, ó, movimento baixista. Por exemplo aqui, ó, movimento baixista. Tal, já fez um topinho mais baixo. Aqui a gente tem uma característica de uma possibilidade de um movimento baixista, tá? Por causa desses topos mais baixos, simplesmente isso, e evitaria estar fazendo essa operação nesse patamar aqui. Bom, o preço foi e tudo mais. Vamos ver se tem outra marcação aqui embaixo. Temos essa outra marcação, né? E temos inclusive uma região de suporte e resistência no passado, tá? Vou pintar aqui de outra cor para facilitar nossa visualização. Vou colocar um verde. Bom, aqui ó, região de topos e fundos. Vou voltar para o gráfico de 5 minutos e a gente percebe que eu até tinha comentado ontem que eu iria preferir estar buscando uma compra na zona inferior desse carinha aqui, dessa região, que seria mais próximo dessa região de suporte, tá? O preço ele acabou batendo aqui, fazendo esse movimento positivo, tá? Deixa eu ver aqui quantos pontos ele chegou a andar. Ó, andou ali algo em torno de 50 pontos. Seria um alvo mais do que interessante aqui, algo de 40, como eu tinha falado no início, já seria bastante bacana. Aqui a gente pode colocar até um alvo 1 para 1, tá? Pela possibilidade, vamos ver aqui, ó, pela possibilidade, e a gente já está comprando numa região de mínimas, né? De fundo, né? De mínimas do fundo ali anterior. Então a gente já teria uma possibilidade de estar fazendo um trade dessa forma. Vamos ver se tem mais alguma marcação. Não, temos somente essas
marcações. E aqui a gente acabou até atualizando um pouco a marcação. A gente tem aqui, ó, olha só, temos aqui duas regiões bem próximas, né? Posso dizer até o quê? Que temos uma gigante região. Então, o meio dela seria justamente essa região de suporte e resistência, tá bom? Que furou para baixo aqui, a gente percebe que virou resistência e tudo mais, etc, etc e tal. Bom, temos, eu vou deixar marcado aqui para a gente perceber. Na verdade, vou deixar marcado só essa região de resistência, que seria um ponto ali bastante interessante, tá bom? Outro ponto, outra região, na verdade, não ponto, outra região aqui, ó. Temos aí mais uma região aqui abaixo. Vamos ver se a gente encontra algum suporte de resistência gráfico de 1 hora aqui para trás. Temos aqui bem próximo, tá? Bem próximo. Nessa região aqui. Vamos voltar para os 5 minutos. Então, olha só, bateu praticamente nessa linha e acabou entrando força compradora. Daria preferência para comprar mais próximo dessa linha de suporte, tá? Me parece ser bastante protegido, posso dizer assim, uma forma bastante interessante de estar buscando uma compra próxima dessa região, tá bom? E me pediram para dar uma olhada no GBP USD. Vamos fazer umas marcações aqui. Tá. Deixa eu ver. Vamos primeiramente ir para o gráfico de 1 hora. Vamos marcar aqui com as regiões de forma bem rápida para entender como é que ele está se comportando. Tá. E para ajustar pelo passado. Show de bola. Voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. Tá bom. Olha, eu não vejo regiões tão interessantes. Vejo regiões tão interessantes. Poderia ter uma tentativa de uma, mas por esse movimento aqui, se eu tivesse visto isso aqui, talvez eu buscasse aqui uma entrada, mas por esse movimento aqui já não tô vendo tão interessante, tá? Acho que os pontos mais interessantes aqui no GBP USD seria mesmo essas linhas horizontais que eu acabei de traçar. Tem essa zona aqui mais embaixo que me parece bacana. Parece bacana. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa no passado. Olha só. É interessante. Então vou deixar essas marcações aqui pra gente entender em um segundo momento como é que elas se comportaram, tá? Então a gente viu aí Euro USD, o SDJPY, o S30 que é o nosso Dow Jones e acabamos de ver também o GBP USD, que eu não sou muito fã para estar operando dessa forma, mas me pediram, então vamos dar uma marcação aí para acompanhar, ver como é que funciona e tal, tudo mais. Beleza? Então vou ficando por aqui, deixa o likezão se curtiu esse tipo de vídeo, analisando, mostrando ali as marcações, o que aconteceu e tudo mais. Que daí eu continuo fazendo esse tipo de vídeo caso há interesse de você que me acompanha aí em estar vendo esse tipo de conteúdo. Afinal, o YouTube aqui, esse canal é criado para tentar ajudar você nessa caminhada para se tornar um trader vencedor. Beleza? Tamo junto, deixa o likezão, se não for inscrito se inscreve, valeu e até a próxima. E comenta aí. Valeu.